E aí pessoal, beleza? Reaproveitar o bagaço do malte é uma dúvida que todo cervejeiro caseiro sempre tem. Afinal, após a produção da cerveja, quilos de malte de cevada são descartados. Obviamente, a indústria e as grandes fábricas possuem parcerias para reaproveitamento com outros setores. E o cervejeiro caseiro? Como fica? No vídeo de hoje, veremos uma receita simples de uma das formas básicas para o reaproveitamento do bagaço de malte. Eu sou Luiz Villani e você está no canal Vilas Universo Cervejeiro. Aproveitando que fizemos recentemente um vídeo sobre fermentação de cerveja, vamos por analogia hoje trabalhar na mesma linha de propagação de leveduras, mas dessa vez iremos fazer uma receita de pão de malte. Às vezes, a solução para nossos problemas e inquietudes está mais próximo que imaginamos. O pão de malte é uma tradição cervejeira alemã. Aliás, aprendi que pão e cerveja na Alemanha são quase que sagrados. Mas vamos ao assunto da pauta. Quando produzimos uma cerveja, o resto do malte da nossa braçagem pode ser reaproveitado de diversas maneiras, mas geralmente não sabemos como. Há a possibilidade de fazermos pão, biscoitos e até bolinhos de carne, como tipo um quibe, com o resto do malte. Eu já fiz algumas receitas muito boas e pães deliciosos, mas minha mãe redescobriu uma receita de pão utilizando um fermento natural. Ela tinha uma isca desse fermento que é desdobrado a cada produção de pão e por isso era compartilhado entre vizinhos e amigos familiares, mas acabou perdendo essa isca e durante muito tempo havia parado de produzir esse pão caseiro. Recentemente, ela se aventurou a estudar e testar algumas formas de produzir esse fermento e chegou a uma receita muito boa. Depois de revelado o segredo, vi receitas muito parecidas na internet, ou seja, ela só resgatou em sua memória uma informação de que ela havia perdido já há algum tempo, havia se esquecido, as dosagens e tudo, mas chegou a uma boa medida e voltou à sua produção. Aproveitando-se disso, resolvi guardar o malte em saquinhos e congelar, e depois aplicar a produção dessa receita. Então vamos ao passo a passo. Primeiro vamos passar rapidamente a receita do fermento. Em uma bacia ou garrafa de plástico, adicionar meio litro de água, 4 colheres de sopa cheias de açúcar, 1 colher de sopa de sal rasa, 4 colheres de sopa bem caprichadas de farinha de trigo. Mexa bem e deixe em um lugar abafado por cerca de uma semana. Isso depende do calor. Em ambientes muito quentes pode ser menos, talvez 4 ou 5 dias seja suficiente. Está pronta a isca. Mas para utilizá-la é preciso um novo procedimento para desdobrá-la. Dessa vez, acrescente à isca 1 litro de água e a mesma quantidade dos mesmos ingredientes. 4 colheres de sopa cheias de açúcar, 1 colher de sopa de sal rasa, 4 colheres de sopa bem caprichadas de farinha de trigo. Mexa e guarde mais um dia. Depois disso, divida o fermento em 2 vasilhas e o que sobrar você deverá usar no pão. As demais poderão ser guardadas na geladeira. Como cada vez que fizermos o pão teremos que fazer esse desdobramento das iscas, sempre iremos multiplicar o fermento e você poderá compartilhar com vizinhos, amigos e familiares esse fermento natural, também conhecido por esse compartilhamento como a isca do pão de Cristo. Importante lembrar é que não deve-se passar muito mais de uma semana guardada na geladeira, pois ela poderá azedar. Eu vou deixar o passo a passo na descrição do vídeo, pois pode ser um pouco difícil de entender. Outra coisa é que pode-se substituir o fermento se você achar muito complicado de fazer a isca. Tanto o fermento seco como o fermento fresco podem ser utilizados na mesma proporção de que você faz as receitas de pão comum. Eu andei pesquisando sobre fermento de pão natural na internet e achei receitas muito parecidas com a da minha mãe. E vi que tem sido cada vez mais usado inclusive em padarias ou padocas por permitir, depois de pronto, que se guarde o pão durante um tempo um pouco maior para que ele endureça inclusive.
Então, mão na massa, que é o que interessa. Ingredientes da massa: 4 ovos, uma caixa de leite condensado, 200 ml de leite de coco, meio pacote de coco ralado, um copo de leite em pó. Coloque no liquidificador os ovos, o leite condensado, leite de coco e o leite em pó, e meio pacote de coco ralado. Bata no liquidificador e separe os ingredientes restantes: 100 ml de óleo, 3 colheres de sopa de margarina, 1,5 kg de farinha de trigo, 400 gramas de bagaço de malte. E depois, em uma bacia, coloque 1 kg de farinha de trigo e abra um vulcão no centro. Acrescente a mistura do liquidificador, o óleo, a margarina, o malte e o fermento e amasse o pão até que ele fique com uma consistência em que a massa não grude mais em suas mãos. Pode ser que seja necessário acrescentar aos poucos mais farinha de trigo para chegar a este ponto. Então temos que ir aos poucos mesmo. Nós fizemos a massa em uma noite e, após pronta, deixamos ela descansar por umas 2 horas. Cortamos elas e preparamos os pães abrindo com as mãos mesmo e depois as enrolando. Colocamos então em tabuleiros, como chamamos aqui em Belo Horizonte, as formas, e deixamos descansar de um dia para o outro. No outro dia, pela manhã, batemos um ovo, pincelamos sobre as massas e colocamos para assar a 205 graus. Após assado, pincelamos leite condensado e espalhamos coco ralado. O resultado final foi esse aí. Olha, rende demais e fica muito bom. Mas para 2 pessoas pode até parecer um exagero. Então é possível a gente fazer uma adaptação dessa receita e diminuir aí proporcionalmente os ingredientes. E é isso aí, galera. Estamos expandindo a cultura cervejeira para outras possibilidades que vale muito a pena. Agradeço a todos pela atenção, peço que deixe seu like, que se inscreva-se aí no nosso canal, acione o sino e compartilhe nossos vídeos. Um grande abraço e até mais.